Quando tudo aconteceu, eu tinha 27 anos e ainda morava com meus pais num bairro comum de Aracaju. Uma rua simples, cheia de casas antigas, gente que se conhece há décadas e sabe até o cheiro da comida que você faz no domingo. Às vezes, eu pensava que morar ali era confortável demais. Outras vezes eu achava que aquilo só me mantinha presa a coisas que já deviam ter acabado. Principalmente quando se tratava do Lucas. O Lucas foi meu vizinho desde sempre, mas a gente só começou a se enxergar de verdade quando eu tinha 23 anos. Ele sempre teve aquele jeito meio calado, mas cheio de atitude, como se tudo fosse simples para ele. Eu gostava disso no começo. A forma como ele falava da vida parecia tão diferente da minha, que é cheia de dúvidas, de medo de errar, de pensar demais. Ele era o contrário. Decidia rápido, fazia rápido, vivia rápido. Inclusive no que dizia respeito à moto, que sempre foi a paixão dele e o motivo de inúmeras brigas nossas. No começo do relacionamento, aquilo parecia só mais uma mania. Ele chegava na minha porta suado da rua, tirando o capacete com aquele sorriso que eu achava incrível na época, e me chamava para dar uma volta. Eu ia, claro. O vento batendo no rosto, o barulho do motor misturado com a cidade, dava a sensação de que o mundo podia ser leve. Mas o que era divertido no começo virou exagero com o tempo. Ele não respeitava limite, não respeitava perigo e muito menos respeitava conselho. Quando eu pedia para ele moderar, ele dizia que eu estava tentando controlar ele. Quando eu pedia para ele avisar onde ia, ele dizia que eu queria ser mãe dele. E quando eu dizia que estava preocupada, ele ria, dizendo que quem tem medo não vive. Aos poucos, aquele tipo de romance que eu imaginei que seria para sempre se transformou numa sequência de pequenos incômodos, depois desentendimentos, depois brigas. A gente terminou numa noite quente, depois de uma discussão boba que virou enorme. Ele saiu batendo o portão e eu chorei a madrugada inteira. Na manhã seguinte, ele não veio pedir desculpa, nem eu fui. Ficamos assim. O problema é que, mesmo separados, a gente continuava vivendo praticamente lado a lado. Era impossível não ver ele chegando, saindo, acelerando a moto, conversando com os amigos na calçada. A presença dele nunca desapareceu, só mudou de lugar. E talvez isso tenha deixado tudo ainda mais confuso dentro de mim. Foi nesse cenário, com a poeira do relacionamento ainda fresca, que começaram os sonhos. A primeira vez aconteceu numa segunda-feira de madrugada. Eu sonhei que estava no meu quarto, sentada na cama, escutando alguém bater na porta. 3 batidas fortes, secas, ritmadas. No sonho, eu levantava para atender e encontrava um homem parado na porta. Não dava para ver o rosto dele direito, só a silhueta. E ele dizia, num tom firme, que o Lucas tinha sofrido um acidente de moto. Eu acordei assustada, mas deixei para lá. Sonho é sonho. Até que na noite seguinte, o mesmo sonho voltou. E depois voltou de novo, e de novo. Cada detalhe idêntico. Os mesmos 3 toques na porta, a mesma posição do homem, a mesma frase curta sobre o Lucas. E o pior, aquela sensação que ficava grudada em mim quando eu acordava, como se o sonho tivesse algo que eu precisava entender, mas não queria. Quando se repetiu pela 5ª vez, eu já estava dormindo mal. Eu acordava suada, com a respiração pesada, e demorava para conseguir me convencer de que estava segura dentro do meu quarto. Cheguei a comentar com minha mãe que eu devia estar estressada, mas eu mesma não estava tão convencida. Era como se algo estivesse empurrando uma verdade desconfortável para cima de mim, noite após noite. E aí veio o sábado. O dia amanheceu abafado, com aquele céu nublado que não resolve se vai chover ou não. Passei o dia meio inquieta, andando pela casa sem rumo. Meu pai até perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, mas eu só respondi que era cansaço. Só que o cansaço não tinha nada a ver com aquilo. Era como se uma parte de mim estivesse esperando alguma coisa acontecer. E essa sensação crescia a cada hora. Quando anoiteceu, eu resolvi sentar na calçada só para respirar um pouco. Era início da noite e a rua estava tranquila como sempre. O vento vinha fraco, trazendo aquele cheiro úmido típico da cidade quando a noite cai.
Eu olhava as casas, as luzes acesas, os cachorros latindo ao longe e tentava pensar em qualquer coisa que não fosse o sonho. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais a cena voltava na minha cabeça. Foi então que eu ouvi o barulho conhecido da moto dele. O Lucas saiu do portão empurrando a moto devagar, ajeitando o capacete com uma mão e segurando as chaves na outra. Ele estava animado, dava para ver pelo jeito como andava, como mexia no celular. Provavelmente ia para alguma festa na cidade vizinha. Ele vivia fazendo isso. O ronco do motor preencheu metade da rua quando ele ligou a moto. Eu senti minha boca secar. A imagem dele ali, prontinho para sair, bateu direto com o sonho. Não com o homem na porta, mas com a mensagem, com a sensação. Era como se algo dentro de mim estivesse gritando que aquilo não ia acabar bem. Eu juro que pensei em me levantar e chamá-lo. Juro mesmo. Minha vontade era dizer, não vai. Adia. Essa estrada é perigosa à noite. Eu tinha argumentos, tinha preocupação real, tinha até medo de parecer exagerada, mas vontade eu tinha, só que eu não consegui. Eu fiquei ali sentada com o coração apertado e não falei uma palavra. O orgulho, o receio, a história mal resolvida entre nós. Tudo pesou mais que a coragem. No fim, eu não queria que ele achasse que eu estava arranjando desculpa para me aproximar de novo, ou que eu queria controlar algo na vida dele. Lucas sempre foi difícil quando alguém tentava colocar algum limite. Ele subiu na moto, acelerou de um jeito que fez a rua tremer e saiu, sem olhar para trás, sem saber de nada. Quando o som da moto sumiu virando a esquina, eu senti um vazio estranho dentro de mim, como se eu tivesse acabado de perder uma chance de evitar alguma coisa, e só não sabia o quê. Entrei para casa com uma sensação tão ruim que até minha mãe percebeu. Eu disse que era só dor de cabeça, mas a verdade é que tinha um peso no meu peito que não me deixava nem sentar direito. Lá para as 10 da noite, uma amiga minha passou lá em casa chamando para irmos a uma festa num rancho. Eu não estava com a menor vontade de ir, mas ficar dentro de casa, sozinha com aquela sensação, parecia pior ainda. Então fui. A estrada até lá era escura, cheia de trechos sem iluminação. Minhas amigas conversavam, mas minha cabeça estava longe, voltando sempre para a imagem dele subindo na moto. Cada vez que eu pensava na cena, eu sentia um arrepio que não fazia sentido. A festa rolou até tarde, mas eu quase não aproveitei. Quando voltei para casa, já passava das 4 da madrugada. Eu estava cansada, mas era um cansaço estranho, uma mistura de medo, pressentimento e culpa, mesmo que nada tivesse acontecido ainda. Dormi assim mesmo, e pela primeira vez em uma semana, não sonhei nada, o que deveria ter me trazido paz. Só deixou o silêncio mais pesado. Acordei já com a claridade entrando pelas frestas da janela, mas meu corpo parecia que tinha sido batido a noite inteira. Aquele tipo de cansaço que deixa a cabeça pesada, como se eu tivesse dormido por horas, e mesmo assim não tivesse descansado nada. Olhei o celular. Era um pouco mais de 7 da manhã. Meus pais já estavam acordados. Conseguia ouvir o barulho da chaleira e o rádio ligado baixo na cozinha. Por alguns segundos eu fiquei deitada sem pensar em nada. Parecia até que, por um instante, a vida tinha voltado ao normal. Sem sonho, sem aquela sensação sufocante, sem nada de estranho me cutucando por dentro. Mas foi um alívio curto, porque quando alguém bateu no portão, firme, insistente, minha primeira reação não foi levantar, foi congelar. Eu fiquei paralisada por uns 2 segundos, só escutando. A batida não era igual à do sonho, mas meu cérebro reagiu como se fosse. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que era paranoia. Só que meu coração já estava acelerado antes mesmo de eu colocar os pés no chão. Ouvi meu pai indo atender. A voz dele saiu abafada, cumprimentando alguém. Não dava para entender direito o que falavam, mas eu notei quando o tom do meu pai mudou. Ficou mais sério, meio preocupado. Andréia, ele chamou do corredor. A voz dele estava diferente. Quando eu saí do quarto, o amigo que trabalha na funerária estava parado na porta da sala, com as mãos cruzadas na frente do corpo, como se estivesse tentando achar a melhor forma de falar alguma coisa ruim. Eu já sabia. Antes dele abrir a boca,
Eu já sabia. Tem como ela vir aqui um instante? Ele perguntou para o meu pai, mas olhando para mim. Eu senti minhas pernas perderem força. Não era nem o que ele falou. Era o jeito como ele me olhou, como se já estivesse preparando o terreno para a notícia pesada. Ele respirou fundo. O Lucas sofreu um acidente. Começou devagar, medindo cada palavra. Foi feio. Muito feio. Ele está no hospital em outra cidade. Tá bem machucado. A frase bateu em mim igual um soco. Não sei descrever de outro jeito. Meu estômago virou. Minhas mãos começaram a suar e a única coisa que eu consegui perguntar foi: Ele tá vivo? Tá. Ele respondeu, mas não disse mais nada. O silêncio depois da palavra tá disse tudo o que eu precisava saber. Meu pai colocou a mão no meu ombro, me guiou até a cadeira, mas eu nem lembro de ter sentado. Eu só sei que comecei a tremer. Era como se o sonho tivesse saído de dentro da minha cabeça e se tornado realidade diante de mim. E a sensação era tão pesada que parecia impossível de digerir. Levou alguns minutos até eu conseguir me mover. Fui para o banheiro me apoiar na pia, tentando respirar direito. A água gelada no rosto não ajudou. Olhei meu reflexo no espelho e parecia que eu tinha envelhecido uns 10 anos ali em poucos minutos. Minha mãe me passou uma roupa limpa e disse para eu ir sem pensar em nada. Só ir. Eu me troquei rápido e saí com meu pai. A cidade ainda estava acordando, mas eu não consegui ver nada além da estrada à frente. Cada buraco, cada pedaço de asfalto, cada curva parecia mais longo do que realmente era. Meu pai dirigia tentando não acelerar demais, mas eu percebia o nervosismo dele no jeito como ele segurava o volante. No caminho, eu não consegui falar. Só repetia mentalmente aquela última cena dele na moto. A imagem dele acelerando, virando a esquina, sem saber que aquele sábado ia terminar assim. Cada vez que eu lembrava, sentia um arrepio que começava na nuca e descia pelas costas. Era como se alguém estivesse me lembrando o tempo todo que eu tinha visto e permanecido calada. A estrada para a cidade vizinha tem partes ruins, com curvas difíceis e trechos sem acostamento. Já tinham acontecido acidentes ali e eu sabia. Talvez por isso o sonho tivesse mexido tanto comigo. Mas saber agora não importava mais. O que tinha acontecido já estava feito. Quando chegamos no hospital, o corredor estava movimentado. Era cedo, mas parecia que todo mundo tinha acordado antes do sol. Eu me lembro do som dos passos, das vozes misturadas, do cheiro forte de desinfetante. Meu pai foi falar com a recepção enquanto eu tentava ficar em pé sem desabar. Foi aí que eu ouvi alguém comentando: "O rapaz da moto chegou tem pouco tempo. Tá entrando para o centro cirúrgico." Eu só ouvi isso e meu corpo reagiu antes de eu pensar. Corri pelo corredor até ver 2 enfermeiros empurrando uma maca. E então vi ele. O Lucas. Estava consciente, mas parecia longe, como se estivesse flutuando. O rosto dele estava arranhado e ele estava pálido de um jeito que eu nunca tinha visto. As pernas estavam imobilizadas, enfaixadas, e havia sangue seco nas faixas. Ele virou o rosto devagar quando me ouviu chamar, e nossos olhos se encontraram por um segundo. Um único segundo. E aquele olhar me rasgou por dentro. Não tinha raiva, não tinha mágoa, não tinha nada além de dor. Dor física, dor verdadeira. Ele tentou falar, mas os enfermeiros já estavam apressando, dizendo que precisavam entrar. Eu fiquei parada na porta dupla, sem saber se dava um passo para dentro ou para trás. As luzes do bloco cirúrgico refletiam no vidro da porta e davam uma sensação estranha de que o tempo estava suspenso. Quando ele sumiu lá dentro, alguma coisa dentro de mim pareceu quebrar. O resto do dia passou em ritmo arrastado. Fiquei sentada na sala de espera, com meus pais ao meu lado, ouvindo o som do relógio marcando os minutos. As horas pareciam não acabar nunca. Eu tentava me distrair, olhando para as pessoas entrando e saindo, mas minha cabeça voltava sempre para a mesma pergunta. E se eu tivesse falado com ele? Os médicos entravam e saíam das salas, mas demoraram para trazer notícias. Só no meio da tarde que um deles veio conversar conosco. Disse que o Lucas tinha várias fraturas, 2 delas expostas, e que a situação tinha sido muito séria. Mas que ele era forte, jovem
e tinha reagido bem. Iam continuar monitorando, mas, por enquanto, ele estava estável. Eu senti as pernas amolecerem de novo, mas dessa vez a sensação era diferente. Era um alívio misturado com uma culpa tão grande que parecia pesar mais do que tudo dentro de mim. Fiquei ali até o começo da noite, esperando ele sair da cirurgia, esperando alguma atualização, qualquer coisa. Quando finalmente pude vê-lo de longe, já estava dopado, com o rosto virado para o lado, cheio de curativos. A imagem dele assim não saiu da minha cabeça até hoje. Voltamos para casa à tarde, num silêncio estranho. Eu fiquei sentada na cama, olhando para a parede, lembrando do sonho, lembrando das batidas, lembrando da voz, avisando do acidente. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti medo não do sonho em si, mas do que teria acontecido se ele não tivesse sobrevivido. Porque, se tivesse sido diferente, eu ia carregar aquilo pelo resto da vida. O pior é que, no fundo, eu sabia que, mesmo assim, alguma coisa entre eu e ele tinha terminado de vez. Não era só sobre o acidente, era sobre tudo o que a gente tinha vivido e tudo o que não tinha dado certo. Mas a parte mais perturbadora não foi o acidente em si. Foi a sensação de que aquilo não era apenas coincidência. E essa sensação continuou comigo, até o dia em que eu percebi que a história não tinha terminado ali. Nos dias que se seguiram ao acidente, a casa da minha família ficou silenciosa de um jeito estranho. Nem meus pais comentavam muito, e eu mesma evitava falar qualquer coisa que me lembrasse daquilo, só que não tinha como fugir. Cada vez que eu fechava os olhos, a imagem do Lucas sendo levado para o centro cirúrgico voltava completa, com cada detalhe, como se tivesse sido gravada na minha cabeça. Eu ia para o hospital quase todos os dias, não para visitar diretamente. A família dele ficava quase sempre por perto, e eu não queria parecer inconveniente, mas eu ficava pelos corredores falando com enfermeiros, perguntando discretamente como ele tinha passado a noite. A maioria deles nem sabia quem eu era, mas respondiam mesmo assim, talvez percebendo a minha aflição. A recuperação estava sendo lenta. Ele tinha passado por várias cirurgias e ia precisar de meses para voltar a andar direito. Quando finalmente o transferiram para um quarto, eu consegui vê-lo de longe, bem rápido, sem ele notar que eu estava ali. Ele dormia, com os braços cheios de agulhas e curativos nas pernas. Ainda estava pálido, mas respirava com regularidade. Aquilo, por mais simples que fosse, me trouxe um alívio absurdo. Só que, ao mesmo tempo, a culpa ainda me acompanhava como sombra. Era automática. Eu acordava lembrando da cena dele saindo de casa e dormia lembrando do sonho. E quanto mais tempo passava, pior ficava. Não por causa do acidente em si, mas pelo que ele representava para mim. Eu precisei de dias para conseguir encarar a verdade. O sonho tinha sido coincidência, mas estranhamente perfeita. E aceitar isso era ainda pior do que acreditar em um aviso. Porque se foi só coincidência, significa que eu podia ter evitado, que eu podia ter aberto a boca naquela calçada e dito, não vai hoje. Que ele podia ter ficado em casa, reclamado, zombado de mim, discutido, mas vivo, inteiro, sem cirurgia, sem placas, sem meses de recuperação. Nas primeiras semanas, essa ideia me acompanhou o tempo inteiro. Mas aí, aos poucos, a rotina voltou ao lugar, pelo menos por fora. Eu continuei trabalhando, ajudando meus pais e tentando seguir minha vida. Não dava para ficar parada esperando uma resposta que não existia. O Lucas ficou internado um bom tempo, depois foi transferido para casa, de cadeira de rodas. E mesmo assim, teimoso do jeito que era, insistia em fazer coisas sozinho. Eu via de longe pela janela quando ele tentava manobrar sozinho no quintal, mesmo os médicos pedindo para ele descansar. Os meses passaram devagar. Eu não falo com ele. Ele não fala comigo. A gente se observa de longe às vezes quando o acaso obriga. Mas é diferente agora. Não tem raiva, não tem mágoa. Só silêncio. Até que um dia, quase 3 meses depois, eu estava chegando do mercado e o vi parado na porta da casa dele, em pé, pela primeira vez sem muletas. Ele estava apoiado numa das paredes com dificuldade, mas estava lá. Eu parei por um segundo, porque foi estranho ver ele assim,
tão diferente do homem que sempre fez tudo no impulso. Ele me olhou e a gente ficou assim, alguns segundos em silêncio. Eu abri a boca para perguntar como ele estava. Era a coisa mais óbvia e educada do mundo, mas antes que eu conseguisse falar, ele desviou o olhar, ajeitou o corpo e entrou, sem dizer nada, sem esperar nada de mim. Foi nesse momento que eu entendi com clareza que as coisas entre a gente realmente tinham acabado. Não sobrou nem espaço para um oi, e de um jeito estranho, aquilo me deu paz. Uma paz meio amarga, mas ainda assim paz. Eu só não imaginava que a parte realmente perturbadora da história ainda estava por vir. Numa manhã de domingo, alguns meses depois de tudo, eu estava varrendo a frente de casa quando ouvi o barulho de uma moto passando pela rua. Eu nem dei atenção. Aqui sempre tem moto passando. Mas quando o som voltou parando exatamente na porta dele, meu peito travou. Olhei por cima do portão e lá estava. Uma moto igual a que ele perdeu no acidente. Mesma cor, mesmo modelo, mesma mania de estacionar atravessado como ele sempre fez. O dono, o próprio Lucas. Ainda mancando um pouco, mas com o capacete novinho na mão. Alguém da família comentou depois que ele passou semanas insistindo para comprar outra, dizendo que não deixaria um susto mudar a vida dele. Eu senti o corpo gelar inteiro. Não era medo por mim, era medo dele, e de tudo que ele parecia não aprender. Ele tirou as luvas devagar, como se estivesse exibindo aquilo. Como se estivesse reencontrando uma parte dele mesmo. Eu sabia o que aquela moto significava. Não era só transporte. Era orgulho. Era rebeldia. Era a única coisa que ele nunca soube medir. Por um instante, eu achei que ele ia olhar para mim, que ia me notar observando por trás do portão. Mas ele não olhou. Montou na moto com dificuldade, como se o corpo ainda estivesse testando os próprios limites. Ligou o motor. Aquele mesmo motor barulhento que me acompanhou por anos. Um ronco que eu reconhecia até dormindo. E naquele momento, uma coisa dentro de mim ficou muito clara. O acidente foi consequência das escolhas dele, do ritmo dele, do jeito dele viver sem freio. Eu fiquei ali parada, observando enquanto ele acelerava devagar, como se ainda estivesse tentando recuperar o equilíbrio. E pela primeira vez, aquilo não me deu desespero nem vontade de correr atrás para pedir cuidado. Me deu só um vazio silencioso e uma certeza definitiva. Não era minha responsabilidade salvá-lo de novo. E talvez nunca tivesse sido. A moto saiu pela rua, fez a curva lá na frente e sumiu do meu campo de visão. O barulho ainda ecoou por alguns segundos antes de desaparecer de vez. Eu respirei fundo, fechei o portão e entrei. Senti um frio na barriga, mas não era medo. Era só o peso de aceitar que algumas pessoas insistem em brincar com a própria sorte, mesmo depois de quase morrer. Naquela tarde, quando fui deitar um pouco, percebi que fazia meses que eu não tinha mais o sonho. Nem batidas, nem avisos, nem nada. E, curiosamente, a ausência dele não dava alívio. Dava um estranho silêncio interno, como se aquela história tivesse terminado onde tinha que terminar. Não com reconciliação, não com romance, não com lição de vida, mas com realidade. Dura, simples e inegável. Eu não interferi no destino dele daquela noite. Talvez eu pudesse. Talvez não. Mas entre talvez e o que realmente aconteceu, existe uma distância grande. A distância exata entre o que a gente acha que controla e o que realmente está fora das nossas mãos. O Lucas sobreviveu, se recuperou, voltou para a moto e segue vivendo como sempre viveu. Rápido demais, confiante demais, sorte demais. E eu sigo minha vida também, sabendo que, por mais que aquela semana inteira de sonhos tenha tentado me alertar, o final sempre seria o mesmo. Eu jamais conseguiria impedir alguém que não quer ser impedido. E eu finalmente aprendi a aceitar isso. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu ainda lembro com clareza daquele começo de setembro.
porque tudo na minha rotina parecia igual. Mas eu carregava uma sensação estranha que não sabia explicar. Eu moro numa cidade pequena do interior de Santa Catarina, onde todo mundo conhece todo mundo, e as coisas parecem acontecer devagar demais. Naquela semana, eu tinha voltado a trabalhar em horário normal, acordando por volta das 7, caminhando até o ponto de ônibus e fazendo o mesmo trajeto de sempre. Nada, absolutamente nada, indicava que minha vida ia mudar daquele jeito. Na quinta-feira daquela semana, eu passei a manhã toda com uma pessoa em mente. Alguém que eu não via fazia alguns meses, mas que já tinha sido muito presente na minha vida. A gente tinha convivido por anos, mas acabou perdendo o contato por bobagens do dia a dia, cada um seguindo seu rumo. E por mais que a cidade fosse pequena, era como se nossos caminhos tivessem aprendido a se desencontrar. Em lugares onde todo mundo parece saber da vida de todo mundo, às vezes, justamente as pessoas que mais marcaram a gente são as que somem da vista. Mesmo assim, naquela manhã, eu simplesmente não conseguia parar de pensar nele. Enquanto eu trabalhava, ficava repetindo mentalmente: manda mensagem e só pergunta como ele tá, a gente conversa um pouco. Mas eu não mandava. Sempre tinha uma desculpa. Faz tempo que não falo com ele. Não quero parecer invasivo. Talvez ele nem lembre mais de mim desse jeito. Passei a tarde inteira com aquela sensação incômoda, como se eu tivesse esquecido algo importante ou deixado alguma coisa pela metade. Mas ignorei. Continuei tocando a vida, achando que era só uma daquelas preocupações sem sentido que a gente sente de vez em quando. No sábado à noite, eu fui na praça principal daqui, onde sempre tem um movimento maior quando o clima tá bom. Vi ele lá, sentado com uns conhecidos, rindo, gesticulando, tomando alguma coisa, contando histórias. Parecia leve, parecia realmente feliz. E quando bati os olhos nele, aquela sensação de que eu precisava mandar mensagem sumiu. Na minha cabeça, aquilo confirmava que eu estava só viajando. Ele estava bem, estava cercado de gente. Eu até cheguei a dar um sorriso breve, meio aliviado. Pensei, melhor assim, talvez eu tivesse atrapalhado por nada. Mas a verdade é que alguma coisa dentro de mim ainda doía. Como se tivesse algo escondido debaixo da superfície, uma fissura fina demais para perceber, mas grande o bastante para incomodar. No entanto, eu virei as costas e fui embora. Não cheguei perto, não falei com ele, não fiz nada. No domingo de manhã, por volta das 8 horas, eu recebi uma ligação. Era uma conhecida nossa, falando muito rápido, sem conseguir completar direito as frases. Tudo que eu entendi no começo foi que algo grave tinha acontecido. Ela pediu para eu me sentar. E quando finalmente conseguiu respirar e explicar, eu senti meu estômago descer como se eu tivesse levado um soco. Ele tinha tirado a própria vida, em casa, logo cedo. Fiquei paralisado. A cidade não é grande e as notícias correm como vento forte. Em poucos minutos todo mundo já sabia. Aqui notícia triste não anda, ela corre. E naquele dia parecia correr ainda mais rápido. O que mais me deixou travado foi o detalhe que contaram depois. Antes de fazer aquilo, ele ligou para a família e pediu que fossem até a casa. Pediu que chegassem lá. Ele esperou. Esperou todo mundo estar presente. E só então aconteceu. Eu tentei entender. Tentei processar. Mas quanto mais eu pensava, mais aquele peso ia se acumulando nas minhas costas. Uma mistura de choque, tristeza e uma culpa que machucava fisicamente. Passei o resto do domingo sem conseguir falar com ninguém. Deitei na cama e fiquei olhando o teto por horas, tentando achar sentido no que tinha visto 2 dias antes. Como alguém que parecia tão bem podia estar segurando tanta coisa por dentro. À noite, eu fui até o portão da minha casa tomar um ar. A rua estava silenciosa. O tipo de silêncio que acontece só em cidade pequena, quando todo mundo dorme cedo e o vento frio passa arrastando folhas pelo asfalto. Fiquei ali parado, sem pensar em nada, até perceber que eu fazia o mesmo caminho mental várias vezes. O momento em que eu fiquei insistindo internamente para mandar mensagem e o momento em que eu vi ele na praça. Esses 2 dias se repetiam como um ciclo que eu não conseguia quebrar. Nos dias seguintes,
A cidade inteira ficou diferente. Não é exagero dizer que a atmosfera mudou. Os grupos de WhatsApp estavam cheios de gente tentando entender, tentando achar uma explicação, mas ninguém realmente sabia de nada. A família dele não falava muito, e eu entendi completamente. É o tipo de dor que só quem sente sabe. Eu, por outro lado, desenvolvi um hábito estranho. Comecei a acordar durante a madrugada, sempre pelo mesmo motivo: a sensação de que algo tinha ficado incompleto, como se eu estivesse devendo alguma coisa que jamais poderia pagar. Eu sentava na beira da cama, esfregava o rosto e respirava fundo, mas não adiantava. Era sempre aquela mesma pergunta martelando: por que eu não mandei a mensagem? Numa dessas madrugadas, por volta das 3 horas, eu levantei para beber água. A casa estava escura, mas eu conheço cada canto, então fui no automático. Quando passei pela janela da sala, vi a rua deserta, iluminada só pelos postes antigos que fazem a luz amarelada cair torta no chão. E ali, olhando para aquele vazio, teve um instante em que eu senti a mesma coisa da quinta-feira. A mesma sensação que me fez pensar nele, sem motivo. Um peso, uma inquietação, um aviso que eu não conseguia decifrar. Só que, dessa vez, era diferente. A sensação vinha acompanhada de algo mais concreto. A certeza de que não importava quanto tempo passasse, o que aconteceu ia ficar comigo para sempre. A sensação de que, mesmo que eu tivesse mandado mensagem, talvez nada tivesse mudado. Ou talvez tivesse, e é isso que me destrói. Os dias foram passando e eu tentei voltar à rotina, mas minha cabeça nunca voltou ao normal. Parece que ficou um eco, como se parte de mim ainda estivesse presa naquela quinta-feira, naquele sábado à noite, naquele domingo de manhã. A vida segue, mas eu continuo revisitando mentalmente aqueles momentos, tentando reorganizar tudo, mesmo sabendo que não existe resposta definitiva. A última vez que passei pela praça onde o vi rindo, senti um aperto estranho. Não medo, não exatamente saudade, mas uma espécie de alerta interno, como se meu corpo tivesse aprendido que qualquer coisa pode estar acontecendo por trás de um sorriso. Desde então, eu não encaro mais ninguém da mesma forma, e o mais perturbador não é o que aconteceu, é o que ficou. É saber que, por mais que eu tente seguir em frente, a parte mais silenciosa daquele domingo nunca vai me deixar esquecer. Às vezes, a gente sente que algo vai acontecer, e mesmo assim, não faz nada. Não porque não quer, mas porque acredita que ainda tem tempo. Eu aprendi do pior jeito possível que às vezes não tem, e viver com essa dúvida, a de que talvez nada mudasse, ou talvez mudasse tudo, é o tipo de peso que ninguém prepara a gente para carregar. Eu tinha 33 anos quando tudo aconteceu. Vivíamos eu e minha esposa num apartamento simples, desses iguais a tantos outros. 2 quartos, sala apertada, corredor estreito e uma vizinhança tranquila até demais. Nossa rotina era aquela coisa comum de casal que trabalha o dia inteiro. Chegar tarde, comer qualquer coisa, conversar pouco, cair no sofá e assistir algo até os olhos pesarem. Nada extraordinário, nada que chamasse atenção. A primeira estranheza aconteceu numa madrugada qualquer. A gente estava no quarto, luz apagada, só o barulho baixo da rua lá fora. No meio do ato, veio uma sensação tão forte que me fez parar por um segundo. Não foi pensamento, não foi imaginação. Foi uma certeza que se enfiou em mim como se já estivesse lá e só tivesse decidido se mostrar. Quando isso acabar, ela vai engravidar. E vai ser uma menina. Tão imediato, tão absurdo, tão nítido que eu fiquei meio zonzo. Nunca fui de acreditar nessas coisas. Não em destino, não em sinais, nem em nada parecido. Por isso, a força daquela certeza não combinava comigo. Era como se meu corpo soubesse de algo que minha mente se recusava a aceitar. Minha esposa notou. Perguntou se eu estava passando mal. Inventei uma desculpa boba. Depois que tudo terminou, contei para ela, rindo, meio constrangido. Ela riu também, achou graça, achou coisa da minha cabeça. 1 mês depois, o teste deu positivo. Ela ficou parada, olhando o resultado como se estivesse tentando entender se aquela segunda linha era real.
Eu senti o estômago apertar. A gente riu, mas era aquele riso nervoso, meio automático. A sensação daquela madrugada voltou inteira. E desde então, começou a crescer em mim um tipo de alerta constante, como se meu corpo estivesse captando alguma coisa que minha mente não alcançava. A gestação correu bem no começo, até que houve um erro na clínica e o ultrassom morfológico não foi feito. A justificativa foi simples: confusão na agenda. Nada demais. Mas remarcar ia demorar. Minha esposa tentou fingir tranquilidade, mas eu conhecia os gestos dela. O jeito de apertar as mãos, encostar uma unha na outra, respirar mais rápido, checar o celular sem necessidade. Eu dizia que estava tudo certo, mas por dentro sentia o mesmo incômodo. Não exatamente pelo exame, mas pelo que eu não conseguia explicar. Comecei a me distrair no trabalho. Eu lidava com manutenção elétrica e às vezes me pegava encarando fios, ferramentas, quadros, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. À noite, ficava girando na cama, a minha esposa dormindo tranquila e eu ali, com a cabeça cheia de um barulho mudo. Hoje, pensando melhor, talvez aquele erro nem tivesse importância real, mas na época, qualquer desvio mínimo parecia um sinal de que algo estava para acontecer. Eu queria uma explicação concreta para o desconforto que vinha crescendo dentro de mim, e o atraso do exame virou a desculpa perfeita. Foi numa dessas madrugadas que veio o sonho. Eu estava num quintal antigo, iluminado por uma luz amarelada, dessas que parecem sempre prestes a queimar. No meio do quintal, uma menininha de uns 3 anos me chamava. Ela segurava um brinquedo pequeno, talvez uma boneca, talvez um pedaço de plástico quebrado, não consegui distinguir. Mas o que lembro com absoluta nitidez foi o jeito que ela falou comigo. Natural, íntimo, como se me conhecesse desde sempre. Pai, não preocupa, tá tudo certo. A voz dela era suave, mas firme, como se aquilo fosse uma instrução, não um consolo. Acordei com o coração disparado, o corpo suando. Não de medo, mas de um desconforto profundo, desses que não fazem sentido. Passei o resto da madrugada acordado. Contei para minha esposa de manhã enquanto tomávamos café. Ela ouviu, colocou a mão na minha e disse que era ansiedade, que eu estava envolvido demais na gravidez e acabava sonhando coisas assim. Eu concordei com a cabeça, mas não com o peito. Alguns dias depois, finalmente remarcaram o exame. Fomos cedo. A sala de espera estava fria demais, iluminação branca demais, cadeiras desconfortáveis demais. Minha esposa apertava minhas mãos o tempo todo. Quando chamaram, entramos juntos. A médica fez o exame com calma. Perguntava coisas comuns, fazia comentários leves. E de repente parou, observou a tela por alguns segundos e sorriu. Disse que estava tudo perfeito, sem nenhum problema. Tudo dentro do esperado. Eu senti o corpo desinflar. O sonho da menininha voltou na minha mente, mas dessa vez sem aquele peso estranho. Comecei a achar que era só isso. Medo de pai iniciante transformado em coisa grande demais. Se tivesse parado ali, tudo seria simples. Mas o que me incomodou de verdade veio depois. No caminho para casa, pegamos o ônibus. E quando entrei, vi um homem sentado alguns bancos à frente. Ele estava olhando direto para mim. Não desafiando, não encarando de forma agressiva, mas olhando como quem tenta reconhecer alguém. Tinha um rosto comum, desses que a gente esquece rápido. Mas o olhar parecia me estudar. Tentei não ligar. Mas, quando descemos, percebi que ele desceu também. A rua estava tranquila. Ele mantinha uma distância constante atrás da gente. Não chegava perto, não diminuía, não acelerava. Só mantinha. Quando viramos no sentido do nosso prédio, ele seguiu outro caminho. Mesmo assim, fiquei com aquilo martelando na cabeça. Nos dias seguintes, comecei a notar o mesmo homem em situações soltas. Às vezes no ponto de ônibus. Às vezes passando na calçada oposta. Às vezes parado numa esquina, falando no celular. Nunca perto demais. Nunca claramente olhando para mim. Mas sempre ali. Eu não contei nada para minha esposa. Ela já estava nervosa com a gravidez. Eu não queria colocar mais uma preocupação no colo dela. Comecei a mudar meus trajetos, sair em horários diferentes, evitar lugares mais vazios.
Quanto mais eu tentava racionalizar, mais aquela sensação interna, a mesma da primeira premonição, reaparecia. Mas não como algo místico. Era instinto, puro instinto. O pior momento veio numa tarde de sexta-feira. Eu voltava do mercado carregando uma sacola leve e resolvi cortar por uma rua mais estreita. O lugar estava quase vazio. Só dava para ouvir o som distante de um carro em alguma rua próxima. Foi quando ouvi. Nivaldo, virei e o vi. O homem, a poucos passos de distância. Mãos nos bolsos, corpo relaxado demais. Meu coração disparou. Calma, ele disse. Eu precisava confirmar. Eu não respondi. Meu corpo travou. Você é o Nivaldo que trabalhou numa oficina, certo? Ele perguntou isso como quem tenta montar um quebra-cabeça. Não, respondi, com a voz tensa. Nunca trabalhei em oficina nenhuma. Ele franziu o rosto, pensou por alguns segundos e então falou. Então não é você. Desculpa incomodar. E saiu andando devagar, sem olhar para trás. Eu fiquei parado, sentindo as pernas tremerem. Naquele instante, tudo se encaixou de um jeito cruelmente simples. Ele não me perseguia. Ele procurava outra pessoa, alguém com o mesmo nome. Talvez alguém que lhe devia algo, alguém que ele queria encontrar, alguém que podia representar perigo, mas não eu. Achei a situação absurda demais para ser real. Mas se ele estava procurando alguém com meu nome, fazia sentido que estivesse rastreando qualquer pista possível. Talvez tivesse recebido uma informação incompleta, talvez só um bairro, talvez um nome solto. Eu era apenas mais um entre vários Nivaldos da cidade. Meu instinto tinha percebido antes de mim, e aquilo me assustou mais do que qualquer sonho. Na noite daquele mesmo dia, depois que minha esposa dormiu, fiquei zapeando canais sem prestar atenção em nada. Só queria parar de pensar no encontro com aquele homem. Foi quando o noticiário chamou minha atenção. A repórter falava sobre um assassinato que tinha acontecido naquela madrugada numa região não muito distante da nossa. O suspeito ainda estava foragido. Quando apareceu a foto do procurado, meu estômago virou. Era o mesmo homem. O mesmo rosto neutro, o mesmo olhar vazio que me seguiu por dias. Segundo a reportagem, ele tinha matado um homem durante uma discussão. O motivo? A polícia acreditava que era acerto de contas. E o que me fez gelar de verdade foi o detalhe final. O homem assassinado tinha exatamente o mesmo nome que o meu. Fiquei parado olhando a tela, sentindo o sangue sumir das mãos. O repórter dizia que o suspeito estava procurando a vítima havia semanas. Dias antes do crime, ele teria abordado outras pessoas com o mesmo nome, tentando identificar a pessoa certa. Naquele momento, eu entendi. Se eu tivesse respondido qualquer coisa diferente, se ele tivesse desconfiado, se eu tivesse sido menos firme, eu poderia ter sido o homem errado, escolhido no impulso. Fiquei pensando nisso pelo resto do dia. Eu não sabia se aquele incômodo que me acompanhava desde o começo tinha algum significado real ou se era só paranoia juntando coincidências. Mas por mais que eu tentasse racionalizar, a pergunta insistia em voltar. E se aquele impulso, aquele alerta que eu nunca soube explicar, tivesse realmente me afastado de algo? E se, sem perceber, eu tivesse escapado por centímetros, não por sorte, mas por instinto? Desliguei a TV, sentei no escuro e senti pela primeira vez um medo tão real que quase doeu. Não era pressentimento, não era sonho, era a vida. E ela tinha passado raspando por mim. Minha esposa estava deitada no sofá, mão na barriga, respirando devagar. Ela me olhou e sorriu com um cansaço sereno. Sentei ao lado dela. Encostei minha testa na dela. Tá tudo bem, ela murmurou, sem saber de nada. E vai continuar bem. Talvez ela não soubesse o que eu tinha vivido, mas conhecia meu silêncio. O jeito com que eu respirava quando algo me atravessava por dentro. Às vezes, um gesto simples diz mais do que qualquer explicação. E naquele momento, aquilo bastou. E pela primeira vez, eu realmente senti que aquilo era verdade. O tempo passou depois daquela noite e a gravidez seguiu sem sustos. Às vezes eu lembrava do sonho com a menininha dizendo para eu não me preocupar e aquilo ficava girando na minha cabeça de um jeito estranho.
não como algo que eu inventei, mas como algo que tinha me sido mostrado antes da hora. Depois de tudo o que vivi, essa ideia não me assustava mais. Só me acompanhava, quieta. O parto aconteceu numa manhã tranquila. Eu estava do lado da minha esposa o tempo inteiro, segurando a mão dela, sentindo o coração disparado como se fosse eu que estivesse nascendo. Quando ouvi o primeiro choro, senti as pernas falharem. Era forte, vivo, insistente. Me colocaram ela nos braços, pequena, quente, com o rosto amassado e a boca aberta num choro indignado com o mundo. Eu não chorei na hora. Fiquei só olhando, tentando gravar cada detalhe. O jeito que a mão dela se fechava ao acaso, a respiração curta, o peso leve demais. Parecia impossível que algo tão frágil tivesse atravessado todos os meus medos para chegar ali, do jeito mais simples e real que existe. Nos meses seguintes, a vida virou aquela bagunça gostosa de fraldas, noites mal dormidas, café requentado e risadas inesperadas. E por algum tempo, eu nem lembrei mais do sonho. Foi só quando ela completou 3 anos que aquilo voltou. Eu estava sentado no chão da sala, ajudando ela a montar um quebra-cabeça, quando ela levantou a cabeça, enxugou a testa com a mãozinha e soltou sem qualquer intenção: "Pai, fica tranquilo." Era só uma frase solta, dita do jeito inocente que crianças falam quando repetem coisas que ouvem. Mas aquilo bateu diferente. Não era igual ao sonho, mas o peso era o mesmo. Uma sensação profunda, quase física, de reconhecimento. Eu olhei para minha filha, que tentava encaixar 2 peças completamente erradas, frustrada como se estivesse resolvendo um problema enorme. Peguei as peças, virei no ângulo certo e entreguei de volta. Ela sorriu. E ali, naquele sorriso simples, percebi que algumas coisas não precisam de explicação. Algumas coisas só acontecem do jeito que precisam acontecer, e a gente entende depois. A verdade era que ela estava bem. Minha esposa estava bem. E eu estava vivo, inteiro, presente. O resto tinha sido só o caminho até aqui. Não por causa de uma premonição, não por causa de um sonho, mas porque, depois de tudo, percebi que o que eu mais temia nunca esteve no inexplicável, e sim no que eu não compreendia ainda. E agora, finalmente entendia.